tomar assento em nome de Jesus, glorificando e exaltando ao Deus eterno. Eu quero, com a ajuda de Deus, com a ajuda do meu amigo Espírito Santo, estar falando sobre o seguinte tema: o bendito espinho na carne. Repita comigo: o bendito espinho na carne. Espinho na carne. Muito bem. É um tema um pouco diferente, um tema até um tanto quanto estranho. Bendito espinho na carne. Nós encontramos no capítulo 12 Paulo dando relato da experiência que ele teve com Deus. Dentre as muitas experiências, ele diz aqui que ele foi arrebatado ao terceiro céu. E aqui ele vai dizer que o terceiro céu é o paraíso. Ele foi ao paraíso. E ele diz que viu coisas inefáveis, que ao homem não é lícito falar. Olha que experiência transcendental, que experiência tremenda, profunda. Ele foi até o terceiro céu. E o que me chama a atenção é que o texto vai nos trazer o relato de que, para que ele não viesse a se gloriar, para que ele não se exaltasse, no verso de número 7 diz, pela excelência das revelações, ele diz: foi-me dado um espinho na carne. Foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. E o texto vai dizer que ele ora 3 vezes, acerca do qual ele faz 3 orações, 3 pedidos. 3 vezes ele ora, pedindo a Deus para o Senhor arrancar o espinho da carne. E o Senhor não tirou. O Senhor responde para ele dizendo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo, eu não vou arrancar o espinho da tua carne. A minha graça te basta. E aí, irmãos, tem muitas, mas muitas, na verdade, teorias sobre a questão do espinho. Que espinho era esse? Alguém diz que era um problema que Paulo tinha, não é? Na verdade, alguns dizem que era problema de enfermidade. Outros dizem que Paulo sofria muitas tentações. Tem várias teorias. Mas eu fui pesquisar um pouquinho na Bíblia, e é uma teoria também. Não podemos afirmar que é exatamente isso que eu vou estar falando, é uma teoria. Tem embasamento bíblico? Tem embasamento bíblico. Qual era o espinho que Paulo está falando? Qual era o espinho da carne que ele está falando? Ele está falando de um problema na carne. E nós sabemos que quando Paulo teve um encontro com Jesus lá na estrada de Damasco, a Bíblia diz que ele ficou cego quando caiu do cavalo, resplendor de luz o cercou e ele caiu ali cego. E há uma teoria que ensina que o problema era visual. O espinho na carne era visual. Ele ficou com sequela. E quando ele era afetado pela sequela do problema visual, ele se lembrava de que foi por conta de perseguir a igreja. Ele estava perseguindo a igreja no caminho de Damasco. A Bíblia diz que ele fez parte do martírio de Estevão. Ficou com
enquanto Estevão estava sendo apedrejado. E por conta do espinho na carne, que alguns ensinam que era possivelmente um problema visual, ele se lembrava de quem ele era, do que ele fez. Foi perseguidor, fez parte do martírio de Estevão, da morte de Estevão. E aquilo era como um mensageiro de Satanás o acusando, para que ele não se exaltasse pelas grandezas das revelações de Deus. Isso tem base bíblica? Tem. E eu vou encontrar. Primeiro, Paulo, ele não escrevia as suas cartas. Paulo tinha um amanuense, Tércio. Era uma espécie de secretário. Paulo ditava e ele escrevia. Agora teve uma carta que Paulo escreveu. E Paulo vai dizer que escreveu com letras garrafais. Lá em Gálatas, no capítulo de número 6, acompanhe comigo, Gálatas capítulo de número 6, verso de número 11, Paulo escreve com o seu próprio punho essa carta, e ele não escreve como uma pessoa que enxerga normalmente. E olha só a expressão: vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Letras garrafais, grandes letras. Ele escreve demonstrando um problema visual. Mas não é só esse texto que dá base para essa teoria do espinho da carne ser um problema visual. Tem mais um texto bíblico que dá embasamento para isso. Aonde está? Em Gálatas, ainda em Gálatas, no capítulo de número 4, versículo de número 13, de número 14 e de número 15. Vai dar embasamento para essa teoria, que é a mais correta, é a mais plausível de se acreditar. Essa teoria de que o problema do espinho na carne dele fosse visual. O que é que diz o texto? Gálatas capítulo 4, verso de número 13. E vós sabeis que primeiro vos anunciei o Evangelho, estando em fraqueza da carne. Fraqueza da carne denota um problema físico, um problema de enfermidade. O contexto vai dizer isso. Verso 14. E não rejeitastes, nem desprezastes isso, que era uma tentação na minha carne. Antes me recebestes como anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. No verso 15, olha só o que diz. Qual é então a vossa satisfação? Porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancaríeis os vossos olhos e mostraríeis. Está falando de um problema que ele tem visual, que ele vai lá, não é? Na igreja de Gálatas, aos Gálatas, foi recebido como anjo de Deus, e os irmãos perceberam o problema dele na carne, o problema afetado que ele tinha na área visual. Os irmãos chegaram a dizer que, na verdade, dá vontade até de arrancar os próprios olhos e dar para Paulo, denotando aqui um problema visual. Portanto, existe essa teoria de que o espinho na carne de Paulo era um problema visual. Visual. Aleluia. Mas, irmãos, não é isso que eu quero estar falando. Essa não é a mensagem de Deus para nós. Eu não vou ficar batendo nessa tecla. Tem algo de Deus para você hoje. Tem algo de Deus para mim hoje.
seja problema visual ou não, o espinho da carne. Ele cumpre o seu propósito, ele cumpre o seu papel. Não importa qual seja a teoria, o papel ele vai cumprir. Paulo, ele chega a usar a seguinte expressão: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Repita comigo: todas as coisas contribuem para o meu bem. Não importa, seja coisa boa, seja coisa ruim, seja bênção, seja aprovação, tudo contribui para o meu bem. Glória a Deus. Irmãos, há um propósito. Tem muita gente que fica questionando a Deus, dizendo: Senhor, por que disso, por que daquilo? Quando na verdade deveriam falar o para quê. Para quê, Senhor? E em Paulo nós encontramos o para quê. Por que é que o Senhor permitiu um espinho na carne? Que é um problema, segundo nós constatamos aqui, visual, problema de enfermidade, em alguém que era muito usado na área de cura, na área de milagres, e ele mesmo está com um problema. E ele ora 3 vezes e o Senhor não responde, o Senhor resolve não responder a oração. O Senhor diz: eu não vou arrancar esse problema não, eu não vou tirar essa doença de você, não vai ficar com esse problema aí. Mas isso é para o bem. Por isso que eu coloquei o seguinte tema: o bendito espinho na carne. Ah, se todos pudessem ter um espinho na carne. O espinho na carne vai evitar muita coisa. Aqui no caso de Paulo, ele teve revelações de Deus, foi ao paraíso. Não só isso, vocês sabem que ele escreveu das 21 epístolas, 13 foram escritas por Paulo. Vocês sabem da cultura de Paulo. Vocês sabem que ele aprendeu aos pés de Gamaliel. Vocês sabem que ele tinha dupla cidadania, a romana e a cidadania também judia, hebreia. Ele era um homem muito culto, conhecia muito bem da filosofia, era um filósofo, era um homem adestrado nas letras, profundo conhecedor, e acima de tudo, um homem que teve profundas experiências com Deus, a ponto de ser arrebatado, e ele diz que não sabe se está no corpo ou se está no espírito. Não é? Foi tão real, o negócio foi tão real, e dá a impressão de que o espírito tem a mesma aparência do corpo, e ele não sabe se está no corpo, ou se está em espírito, mas ele vai ao terceiro céu, e ouve coisas que nenhum mortal jamais ouviu. Isso poderia encher o ego dele, ou de qualquer crente que começa a ter muita experiência com Deus, ou que adquire títulos, conquistas, ou que é beneficiado de alguma forma, não é? E isso faz ele ficar grande. Deus, vendo a possibilidade de Paulo ficar exaltado, se engrandecer, e por conta disso se perder, Deus resolve deixar um espinho na sua carne, com um propósito, a fim de Paulo não se exaltar, não ficar soberbo, não ficar se achando o cara, se achando o bam. Talvez Deus deixou um espinhozinho em você, você não está entendendo, mas é para você não ficar com o nariz empinado, se achando tal. Aleluia! Eu sempre digo, e
aquele papel de pão da padaria, para não voar o papel, o que é que eles fazem? Colocam uma pedra de mármore em cima para o papel não voar, porque senão o papel vai voar. A pedra simboliza, representa a luta, os problemas que Deus permite na minha vida, na sua vida, o espinho que Ele permite estar na minha vida, na sua vida, para você não sair voando por aí, para você não se esquecer de quem é Deus, de quem é Jesus, da vida que você tem que ter de comunhão com Deus, do seu andar com Deus, da sua comunhão com Deus, da sua vida com Deus. Deus permite o espinho para isso. Ele cumpre o seu papel. Ele é o bendito espinho na carne que Deus deixou com um propósito para você não se inchar. Aleluia! Alamastur darás. Glória a Deus. Você vai encontrar na Bíblia não só personagem, eu vou citar um exemplo de um personagem que não teve nenhum espinho, mas teve um grande problemão. Talvez se Deus tivesse deixado algum espinhozinho nele, ele não teria feito o que fez. Não teria acontecido o que aconteceu com ele. Eu vou falar de um personagem que habitou com Deus, de um personagem que tinha livre acesso a Deus, de um personagem que era considerado como o regente do céu, aquele que regia o coral celestial, aquele que era entendido na música, conhecia tudo de música, era um adorador nato, foi criado por Deus para ser adorador. Ele era um querubim, o texto vai dizer que ele era perfeito, não se encontrava nada nele de imperfeição. A Bíblia vai dizer, vai falar a respeito dele. Nós vamos encontrar lá em Isaías, no capítulo de número 14, vai falar desse ser. Era um ser angelical, perfeito, um querubim, ungido. No capítulo de número 14 de Isaías, vai falar dele. No capítulo 14, verso 12, verso 13, verso 14, lá no profeta Ezequiel, no capítulo de número 28, vai trazer também a narrativa a respeito desse ser que era perfeito. Nós não encontramos nenhum tipo de espinho nele. Aqui o texto diz, no verso 12: como caíste do céu a estrela da manhã, filha da alva, como foste derrubado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias do teu coração. Ele era perfeito, não tinha nenhum espinho nele, e ele começou a se ensoberbecer, se inchar, se achar o grandão, ao ponto de querer usurpar o lugar de Deus. Dizias no coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei acima das estrelas, quer dizer, acima dos anjos. Exaltarei o meu trono no monte, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens. Nuvens está relacionado à glória de Deus. Ele está querendo subir acima das nuvens. Serei semelhante ao Altíssimo. E o texto diz: contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Ele, irmão, se ensoberbeceu tanto
por ser perfeito, não havia nenhum espinho nele, uma criatura perfeita, e ele vai se achando, ao ponto de querer se assentar acima das estrelas de Deus, dos anjos, acima das mais altas nuvens, e agora ele visa o trono de Deus, olha para o trono e diz: é lá que eu vou me assentar, vou ocupar o lugar do trono de Deus. Lá em Ezequiel, no capítulo 28, vai nos dizer que ele se forrava, ele se vestia de pedras preciosas. Olha só, irmãos, como ele era. A descrição de Lúcifer, que significa portador de luz. Ezequiel, capítulo de número 28. Olha só o que diz, verso de número 13: estiveste no Éden, jardim de Deus, no Éden original, antes do homem habitar, na terra original. Toda pedra preciosa era a tua cobertura, se cobria de toda pedra preciosa: sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda, ouro. Em ti se faziam os teus tambores, os teus pífaros, no dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras o querubim ungido para cobrir. Te estabeleci no monte santo de Deus, estavas no meio das pedras afogueadas, andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em ti. No verso de número 17 diz: e elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei diante dos reis, te pus para que olhem para ti. Está vendo por que Deus deixou o espinho na carne em você? Está vendo por que Ele não tira tudo de você? Sempre deixa alguma coisinha em você. É um problema lá no meio da tua família, é um problema com o filho, é um problema na empresa, é um problema com você mesmo, é alguma situação que Deus permitiu para você ficar na presença dEle, na humildade. Glória a Deus. Aleluia! Esse ser não tinha nenhum espinho na carne, não tinha nenhum espinho nele, não havia nada nele, ele era perfeito. E ele foi se exaltando, ele foi olhando para si mesmo, e ele era um megalomaníaco. O que é isso? Mania de grandeza. Megalomaníaco. Olha para o irmão e diga para ele: cuidado com a mania de grandeza. Cuidado com a síndrome de Lúcifer. Deus tem um zelo muito grande por mim e por você. Aleluia! Imagine se Deus não tivesse colocado espinho na carne em Paulo. O que seria de Paulo? O que seria desse homem? Deus conhece a minha estrutura. Deus conhece a tua estrutura. Deus nos conhece. Deus sabe até onde a gente pode, até onde a gente aguenta. Deus conhece as nossas limitações. Deus sabe quem somos. Tem gente, irmãos, que por pouca coisa se perde. Tem gente que é um bom crente quando está no banco aí, vem nos cultos, frequenta, é uma bênção. Mas se receber uma consagração de obreiro, se receber uma consagração, se estraga. Se tornar um diácono, vira diacho. Se receber de presbítero, vira presbício.
Se estraga, irmão, se estraga, se arrebenta. Não pode ter muita coisa na mão, não pode. Vai pisar nos outros, né? Vai começar a querer dar uma de Deus, querer consertar as pessoas. Deus te conhece e me conhece. Se Ele permitiu um espinho na tua carne, na tua vida, é para você não se perder. O exemplo que nós citamos, típico, que nós citamos é do Lúcifer, que significa portador de luz. A gente tem medo quando fala esse nome, ele fica com medo. Esquenta não, irmãos, ele não é mais Lúcifer não. Ele foi quando estava lá. Quando estava lá ele era portador de luz. Agora não. Agora é Satanás. Agora é diabo. Mas lá ele não era diabo. Lá ele não era Satanás, que é adversário. Não. Ele estava assim com Deus lá. Lá ele era o Lúcifer, portador de luz, aquele que carrega luz. E tem um pessoal, só Deus, viu? Não lê Bíblia. Aí aparece alguém que manifesta um demônio na igreja e diz lá. Aí o camarada diz, o suposto demônio diz que é Lúcifer que está na pessoa lá. E a pessoa, o crente com medo, fica com medo. Meu Deus, é Lúcifer, misericórdia. Lúcifer nada, não. É um demôniozinho vira-lata que está lá, rapaz. Lúcifer não se manifesta em corpo de ninguém, não. Se manifesta são os demônios. E Lúcifer coisa nenhuma, rapaz. Está vendo que está mentindo? Um bicho está mentindo para te intimidar? Manda sair que vai sair, em nome de Jesus. Glória a Deus. Satanás não se incorpora em ninguém não, irmão. O que se incorpora são os demônios. Ele é o príncipe das potestades do ar. É ele que vai mandando os bichinhos a tentar as pessoas lá, né? Tem os seus agentes que trabalham para ele, mas não é ele mesmo que vem. E é isso. Tem que entender um pouquinho, conhecer um pouquinho de angelologia, demonologia. Estuda a Bíblia, conhece a Bíblia, para não ficar com medo aí. Aí fica com medo de não expulsar um demônio, o demônio disse que era o tal lá disse que era o Lúcifer. Ih, já está mentindo, porque o Lúcifer não é mais Lúcifer. Ele perdeu a luz. Quando foi expulso do céu, ele perdeu a luz. Ele se transfigura. A Bíblia diz que ele se transforma em anjo de luz, mas ele não é mais o Lúcifer. Isso era quando ele estava lá. Tem gente que não sabe disso. Muito bem, mas eu não quero bater nessa tecla. O que eu quero dizer é o seguinte, que pela perfeição dele, por não ter nenhum tipo de problema aparente, você não vê nada nele que pudesse deixar ele humildezinho. Ele foi se ensoberbecendo, foi se crescendo, foi se achando, foi se achando, foi se achando. E chegou um tempo que ele disse, não, eu sou Deus. Deus não é Deus, é eu que sou Deus. Deus vai ter que deixar o trono dele para mim. O abestalhado foi querer disputar com Deus. Foi subindo, quando chegou lá em cima, o Senhor diz, você está pensando que é Deus, é? Está querendo roubar o meu lugar? Que o meu trono não tem para ninguém no trono aqui. Aleluia. A minha glória eu não dou para ninguém. Aleluia. Ninguém pode usurpar o meu lugar. Então, tu eras perfeito, te coloquei no jardim do Éden. Tu se vestia com todas as pedras preciosas, não é? Regia aí, né, o coral celestial, não é? Cuidava do louvor, da adoração, inventava as músicas, criava os instrumentos musicais. Não, mas agora você vai cair por terra. Desce daqui, vai lá para baixo. Aleluia. E aí se dá a queda de Lúcifer. Ele caiu por causa da soberba, por causa do inchaço. Então Deus está querendo falar o que com você hoje e comigo? Que Ele permite alguns espinhos, algumas situações na nossa vida,
para a gente não se perder. Há relato na história de gente que se perdeu. E não foi só Lúcifer, não. Você vai encontrar mais gente. Você vai encontrar uma nação toda. Quando não era nada, não era nem nação. Quando eram escravos, clamaram ao Senhor. Deus levantou um libertador. Deus cuidou desse povo no deserto. Não deixou faltar carne, não deixou faltar pão, não deixou faltar água. A água saía da rocha. 40 anos cuidando deste povo. Pois bem, esse povo cresce. Esse povo se torna uma nação. Esse povo começa a olhar para as demais nações e quer constituir um rei. Começaram a desprezar Deus, dizendo: não, Deus não é Deus que a gente quer que reina, não. A gente quer um homem para reinar. Como as demais nações pediram rei, Deus levantou o primeiro rei. Levantou lá o primeiro rei, Saul. Depois vem Davi. Depois vem Salomão. No período de Salomão foi um período de prosperidade. O povo tinha tudo. A fama da nação se espalhou para todos os povos da terra. A rainha de Sabá foi lá averiguar, foi lá pessoalmente para ver a glória de Salomão, para ver o templo, ver tudo. O povo estava lá no auge. Recebeu tudo de Deus. Mas quando recebeu tudo de Deus, a Bíblia diz que eles então viraram as costas para Deus. Salomão se desviou. Foi fazendo aliança pagã. Foi casando com mulheres estranhas, estrangeiras, de outras nações. Foi aderindo à adoração a outros deuses. E trouxe isso para Israel. Eu sei que, moral da história, o reino foi dividido ao meio. Deus dividiu o reino. O reino foi dividido ao meio, foi rasgado ao meio. Aí ficou, irmãos, reino do norte, Israel. Reino do sul, Judá, Israel, com as 10 tribos. Reino do sul, 2 tribos, Judá e Benjamim. Foi dividido o reino. E aí começou a tragédia. Reino do norte, só fazendo besteira. Deus levantou profetas como Elias, etc, etc. Mas o povo não se emendou. Foi parar no cativeiro assírio. Reino do sul se estragou também. E moral da história, caiu na idolatria. Pecou contra Deus, se desviou. Saiu da presença de Deus. Foram parar no cativeiro babilônico. Ficaram 70 anos no cativeiro babilônico. Quando falta o espinho na carne, quando você só recebe, só ganha, isso pode se tornar um perigo, uma bomba na mão de quem não tem estrutura espiritual. Tem gente, irmãos, que tem que viver o resto da vida andando de bicicleta. Porque no dia que comprar um carro vai se estragar. É verdade. Infelizmente tem. Tem gente que só é crente quando está na prova. Não tem estrutura para receber nada. Quando começa a receber muito, vira as costas para Deus, sai da presença de Deus e vai viver do jeito que quer. Eita Jesus. Ó bendito espinho na carne. Para você não se perder, não ficar soberbo, não se engrandecer, não se achar o tal. Deus, Ele tem as suas ferramentas. Deus sabe como trabalhar em mim, em você. E se precisar, Ele vai botar o espinho na carne. Aleluia. Ninguém dá glória, né? Porque todo mundo só quer bênção. Só quer milagre, só quer prosperidade. Mas a prosperidade, irmãos, ela é como uma faca, não é? Ou uma espada de 2 gumes, ou uma faca que corta para os 2 lados.
É um perigo. A Bíblia vai falar de um homem, de um rei, e esse rei era tão bonzinho, enquanto não tinha muita coisa. O rei lá que era parente de Isaías, que era o tio do profeta Isaías, o rei Uzias. A Bíblia diz que ele se pôs a buscar o Senhor. E nos dias em que ele buscou o Senhor, se pôs a buscar ao Senhor Deus o fez prosperar. Ele cresceu. Ele inventou umas máquinas engenhosas lá. Camarada inteligente, umas máquinas que lançavam pedras. Eram máquinas que lançavam pedras e ele usava aquilo lá na guerra. Ele que inventou esse negócio aí. Deus fez ele prosperar e aí o reino ficou numa paz tremenda com ele lá. Só que, ao prosperar, o texto vai dizer que ele se ensoberbece. Chega um dia que ele diz: não preciso mais de sacerdote. Não preciso mais de sacerdote. Eu é que vou entrar agora no templo, eu vou fazer o papel do sacerdote, eu vou fazer o sacrifício no lugar do sacerdote. E ele entrou para fazer o sacrifício, desrespeitou a autoridade espiritual e foi querer se meter naquilo que ele não foi chamado para fazer. E a Bíblia diz que quando ele entra lá, e o sacerdote dizendo: sai para fora, sai, Uzias, sai, não fica aí não é o seu papel, não é a sua função. E ele desobedecendo, não quis saber, não quis sair. A Bíblia diz que ele ficou leproso imediatamente, apareceu a lepra na testa dele, ficou leproso. E por conta disso foi excluído da casa de Deus, e morreu excluído da casa de Deus, morreu excluído longe, distante, sem poder mais reinar. Ei, irmão, Deus permitiu algum tipo de espinho, talvez em você que está aqui hoje, e você fica murmurando, reclamando, e não entende por quê. É para você não ficar soberba, não ficar soberbo, para você ficar aos pés do Senhor, adorando a Deus e dando a Ele a honra, a glória, o louvor, que somente a Ele pertence. Glória a Deus. É por isso que Paulo depois vai dizer: porque por Ele, para Ele, e o que mais? Por Ele, dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, para Ele. Amém? Amém. Deus sabe trabalhar com o nosso ego. Deus sabe. Eu conheço um irmão que ele teve uma época que ele viveu um período que Deus deu tanta graça para ele, que ele se achava um santarrão. Aí ele olhava para os irmãos e dizia: isso é fraco. Eu não sou fraco como esse irmão, não. E ele ficava, quando via alguém cometer algum deslize, ele era o primeiro a chegar no pastor e dizer: pastor, mete a disciplina, bota no banco. E ele dizia: eu não sou assim não. Esse tipo de coisa não me pega não. Eu não tenho essa fraqueza não. Hein? Não. Não cai de jeito nenhum. Se sentiu santarrão, santão. O mais crente do que os crentes. O melhor do que todo mundo. Até que um dia ele entrou no ônibus. E nesse dia ele viu quem ele era. E ele contou para mim isso. Ele contou para mim isso aí. Ele contou. Ele já não está mais conosco. Não está mais em nosso meio. Ele já partiu já com o Senhor. Mas ele contou isso para mim, dessa experiência que ele teve. Falou: pastor, eu me sentia assim, sabe? Eu achava que eu era o mais crente de todo mundo. Achava e ficava julgando os outros e apontando o dedo para os outros. E quando alguém fazia alguma coisa errada, eu já ia lá do pastor, já era o primeiro a chegar a pedir para o pastor disciplinar, botar no banco. Até que um dia eu tive uma experiência. Estava me achando muito. Entrei no ônibus. Diz que entrou no ônibus e apareceu uma moça, uma mulher. Diz que linda, se encostou nele e ficou provocando ele no ônibus.
Ele disse que de repente, ele não imaginava, ele percebeu que começou a fracassar, começou a sentir umas coisas que ele não sentia. Começou a ser assediado e foi caindo no assédio. E por pouco, quando ele percebeu, ele disse: misericórdia, Senhor, misericórdia, misericórdia. Ai de mim, sou miserável, sou pecador. Me cubra com teu sangue, Senhor. E conseguiu se safar. Aí ele aprendeu, nunca mais fez o que ele fazia com os outros. Aí ele disse que foi orar e Deus falou com ele: está vendo? Você não começou a sentir muita coisa? Você não estava se sentindo que você era melhor do que os outros? Aí ele começou a chorar e disse, no choro: miserável que eu sou. Que miserável que eu sou. Como eu sou pecador, como eu sou falho, como eu sou frágil. E aí ele começou a entender melhor os irmãos. E ao invés de ficar apontando e acusando e jogando para fora da igreja, com o jeito dele de santarrão, começou a exercer misericórdia e ajudar os irmãos, porque ele sentiu na pele isso. Deus permitiu ele passar por isso, para ele entender melhor os outros e para não se ensoberbecer e cair em si e ficar na dependência totalmente de Deus e do Espírito Santo, debaixo da cruz de Cristo, aleluia, debaixo do sangue de Jesus. Se você sair debaixo do sangue de Jesus, se você sair debaixo da graça de Deus, você e eu estamos desgraçados, precisamos da graça de Deus, dependemos do Senhor, nós não somos nada. Glória a Deus. Somos filhos de Adão, temos a natureza adâmica, a natureza pecaminosa. Ah, mas eu nasci de novo, nasceu? Sim, agora você está com mais um problema. Você vai ter a natureza de Cristo, mas vai ter também a natureza adâmica em você. Então vai haver um conflito, uma briga interior. Por isso que Paulo diz: olha, o bem que eu quero fazer, esse eu não consigo fazer, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço porque o mal está comigo. Ele está falando da natureza que ele tem, natureza perversa, pecaminosa. Tem que estar debaixo da oração, debaixo do jejum, tem que estar no altar de Deus, tem que estar se consagrando, tem que estar diante do Senhor. Não tem super-homem, não tem mulher maravilha. Olha para o teu irmão de cabelo: você é carne e osso, rapaz. Carne e osso. Vai ter um momento que você vai se sentir um gigante. Vai sentir que você parece que está no céu já. Mas vai ter momento que você vai olhar e vai dizer: miserável que eu sou. Tem que cair na oração, tem que cair de joelho, tem que buscar, tem que jejuar, tem que me lançar no pó. Aleluia. Por isso lá em Efésios 5,18 diz assim: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. E a expressão no original indica uma ação contínua. Contínua. Enchei-vos. Isso é uma ação contínua. Você se encheu hoje, vai se encher amanhã de novo, vai se encher depois da manhã de novo, vai ficar sendo cheio o mês inteiro, todo dia. Eu tenho que estar me enchendo com o Espírito Santo. Glória a Deus. É uma ação contínua. Enchei-vos do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh, bendito espinho na carne. Aleluia. Se Lúcifer tivesse tido o espinho, um espinho, algum tipo de coisa, talvez ele não teria sido expulso do céu. O povo de Israel foi conquistando, e chegou num patamar tão alto que agora se tornaram conhecidos pelo mundo inteiro. No período de Salomão, acabaram se corrompendo no período de glória e de prosperidade. Uzias, a mesma coisa. E você? É a mesma coisa também.
E eu e nós, a mesma coisa também. Então, irmãos, tem coisas que Deus não vai arrancar, não. E eu sinto muito em ter que dar esse recado para você, em dar essa informação para você. E não fica pensando que é o capeta, não. Porque nem tudo é o diabo. Tem coisas que é Deus que permite para você não ficar soberbo. Aí o capeta capeta nada. Deus está te preservando. Deus não quer que você se perca. Não é o capeta coisa nenhuma, não. É o próprio Deus tratando com você. Ele sabe que você tem inclinação e inclinação ruim. Você tem tendências e tendências ruins. Você tem uma inclinação má. Todos nós temos uma inclinação, nós somos inclinados ao pecado. Então Deus permite certas coisas para manter você no eixo, para manter você na linha. Oh, glórias ao nome do Senhor. Aí você cai de joelho, você entra na presença de Deus, você ora mais, você jejua mais, você adora com mais fervor, você está mais na casa de Deus, você busca mais o Senhor. E a Bíblia diz: e o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Oh, glória! Orou 3 vezes e Deus diz: não, não, não e não. E tem gente que não sabe receber o não, só sim. Só sim, sim. Só quer o sim. Mas cuidado, hein, que Deus às vezes diz não. Na hora que Deus diz não. E quando Deus diz não, não teme. Não seja teimoso. Quando Deus falar que não, é não. Quando Deus falar que sim, é sim. É porque você está com a estrutura, está preparado. Mas Deus falar que não, é não. E pronto, e acabou. Glória a Deus. Deus está falando conosco. Vou terminar já que a hora já foi. Teve um homem na Bíblia que Deus precisou também deixar nele um espinho na carne pesado. Pesado, pesado. Jó. Aquele foi pesado. O espinho pesado. Mas depois a gente entende o porquê, ele também entendeu o porquê depois. Lá no capítulo 42 ele vai dizer, olha o que ele diz: antes eu te conhecia, Senhor, só de ouvir falar. Só de ouvir falar, eu não tinha espinho nenhum. Era rico, abastado, tinha tudo. Os filhos com saúde, não é? Os gados, as melhores roupas, não é? A mansão, muitos criados, criadas, muita gente ao meu serviço, não é? Só que conhecia de ouvir falar. Mas agora, depois de passar pelo processo, perdeu 10 filhos. Depois, a Bíblia diz que ele perde o que mais? Além de perder os filhos, perdeu a riqueza, os gados, perdeu a riqueza. E em terceiro lugar, perdeu o que mais? A saúde. Chegou um dia que ele estava lá se coçando, com cacos de telha, se coçando. A mulher olhou para ele e disse: o que, rapaz? Você está desse jeito, é? Amaldiçoa teu Deus e morre. Ele olhou para a mulher e disse: como as loucas falas tu? Nu eu vim do ventre da minha mãe, nu eu tornarei ao pó da terra. Deus deu, Deus tomou, Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. E lá no capítulo 42, que agora a hora já foi embora mesmo, não tem jeito, tem que parar. Ele diz: antes eu te conhecia, só te ouvi falar. Mas agora, depois da experiência, do Espírito que o Senhor deixou ficar em mim, os meus olhos te veem. Eu te conheço de andar contigo. Fique em pé, igreja, em nome de Jesus. Um bendito espinho na carne. Glória a Deus. Por que é bendito, irmãos? Porque é por conta do espinho na carne que você não vai se perder. É por conta do espinho na carne, que é essa situação aí, que
que você está atravessando e você não está entendendo nada, é por conta dessa situação que você está vindo aos cultos. Ele é bendito porque por causa dessa situação negativa, você veio adorar a Deus hoje. Se não fosse essa situação, você já teria se perdido. Glória a Deus. Satanás teria te engolido vivo, mas ele não pode te engolir. Deus permitiu uma situação para você vir na casa de Deus, para você depender de Deus, para você dar toda a honra e toda a glória a Ele, exclusivamente a Ele. Oh, glória a Deus, para Ele ser exaltado na sua vida. E hoje quem está perdendo é Satanás. Ele está sendo nocauteado esta noite, porque você está aqui com o espinho que está ferindo você, com essa situação que alguém até diz: como é que você aguenta? Como é que você consegue ainda dar glória a Deus, ainda dar aleluia e ainda ir ao culto? Aleluia, glória a Deus. Você consegue sim, porque dentro de você tem o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo habita em você e ele vem como um fogo inflamando o teu ser, o teu interior. E quando parece que não vai dar certo, quando parece que você não vai aguentar mais, aquele fogo vai acendendo em você, vai inflamando dentro de você. O Espírito Santo vai te impelindo e daqui a pouco você começa a se locomover, você começa a andar, você começa a caminhar, você vai para a casa de Deus, você começa a dar glória, começa a dar aleluia. Daqui a pouco você começa a falar em línguas estranhas, você vai sentindo a presença de Deus. Não se queixa deste espinho na carne. Deus diz: a minha graça te basta. Fique debaixo do meu favor. Graça é favor. Fique debaixo do meu favor. Não sai do meu favor, não. Não se sinta independente de mim, não. Debaixo do meu favor, da minha graça. O meu favor te basta. A minha graça te basta. Graça é favor. Deus está dizendo: o meu favor te basta. Sou eu que te sustento. Sou eu que te tomo pela tua mão direita e digo: não temas. Alabastura, mastéria, saramassui. Sou eu que te levo. Sou eu que te tomo. Sou eu que te faço andar sobre as águas. Sou eu. E essa tempestade vai cessar, porque eu faço acalmar a tempestade na tua vida hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Que Ele deixou alguns espinhos na tua vida e até na minha vida, porque Ele nos conhece. Ele nos conhece muito bem. Ele sabe quem é você. Ele sabe quem somos. Aí Ele, quando vê que está muito, Ele está muito, está parecendo um balão, aquele balão de oxigênio. Aquele balão, como é o nome daquele balão que... Aquele balão que, enfim, vocês sabem, a gás. E vai voando. Voa, deixar de some. Deus está vendo que você está meio assim, então Deus pega, bota uma cordinha nele. E Ele segura. Se eu segurar ele, ele está querendo voar, ele está querendo ir para muito longe. Se eu segurar ele, bota uma cordinha para cuidar. Para você não voar, para você não fugir. Aleluia! Não vai fugir, não vai escapar, não vai sair, porque Deus tem um trato com você. Deus tem um trato com a tua vida. Deus tem um projeto com a tua vida. Não
vais escapar das minhas mãos, diz o Senhor. Eu vou tratar, e se precisar, eu levo lá para a olaria. Eu levo para a olaria, amasso o barro todinho, quebro e faço de novo, mas não vai sair das minhas mãos. Vamos orar agora e agradecer a Deus pelos espinhos que Ele deixa na nossa vida. Aleluia, glória a Deus. Não tem ninguém aqui que possa dizer: não tem nenhum espinho, não, irmão, está tudo bem comigo. Isso é mentira, irmão. Não tem nada. Em alguma área você está sendo afetada. Pode crer, em alguma área tem. Em alguma área tem problema. Se ficar 100% é perigoso. Perigoso, 100% é perigoso. 100% é só no céu. Só quando estiver lá, aqui não. Aqui não é 100% não, não adianta que não é. Fecha os olhos agora. Nós vamos orar, Deus vai derramar a graça dele sobre